Meu caro concurseiro, minha cara concurseira, aqui quem fala, seu professor Guilherme Lemos, da disciplina de Atualidades. Nosso encontro aqui marcado toda semana, tá certo? Hoje eu gostaria de trabalhar com vocês um tema, todos os temas são relevantes. Hoje, especificamente, eu estou trabalhando um tema que na realidade é um desejo que eu tenho de terminar com vocês um eixo temático. Vocês devem ter observado nas aulas anteriores que nós trabalhamos que nós pegamos muitos temas relacionados ao terrorismo. Nós trabalhamos logo no início do nosso curso online a aula sobre o grupo radical sunita Estado Islâmico. Nós trabalhamos a liberdade de expressão e o Charlie Hebdo. E hoje eu gostaria de trabalhar com vocês um tema ligado ao terrorismo e que dessa forma eu acho a gente consegue dar um arcabouço do eixo temático terrorismo e, sem dúvida alguma, essa temática é muito relevante. Eu vou trabalhar hoje a aula Crise na Nigéria e o Boko Haram, ok? Antes de nós analisarmos o grupo radical, antes de nós falarmos do Boko Haram, faz-se necessário nós falarmos sobre a Nigéria, entendendo como as coisas ocorrem nesse país e como uma crise se instalou no mesmo, a gente pode entender perfeitamente como se faz e como se dá a atuação do grupo radical Boko Haram, tá bom? Essa aula, ela parte de um pressupostozinho, ela passa por um dado muito importante. Olha só, galera, vocês recordam que no dia 14 de abril de 2014, olha que data fácil, 14 de abril de 2014, nós tivemos uma foto foi postada na rede social Twitter e a primeira-dama estadunidense, a Michelle Obama, publicou nessa rede social uma foto em que ela se demonstrava a fisionomia de preocupação e ela segurava um cartaz com um movimento, que vocês sabem, os movimentos na rede tem sempre aquele prefixo lá, o hashtag, o jogo da velha, Bring Back All Girls, tragam de volta nossas meninas, tragam de volta nossas garotas. E aí vocês devem observar que 1 ano e 2 meses passados, o que aconteceu no dia 14 de abril de 2014 e que nós estamos relembrando esse fato agora. Ora, vocês recordam o sequestro de 276 meninas da cidade de Chibok, no nordeste da Nigéria. 276 meninas foram sequestradas de uma escola localizada no nordeste da Nigéria, nessa cidade chamada Chibok. E Guilherme, o que aconteceu com essas meninas? O movimento que a Michelle Obama, inclusive uma atriz norte-americana, a Salma Hayek, essa atriz, ela na calçada, naquele red carpet, né? O tapete vermelho, lá na entrega do Oscar, ela inclusive também levanta essa bandeira do Bring Back All Girls. 1 ano e 2 meses passados, qual foi o saldo? O movimento ele tinha 2 objetivos na internet. Primeiro, chamar a atenção da opinião pública. Ora, temos que nos lembrar também do que está acontecendo na África, berço da humanidade. O que é que está acontecendo na Nigéria? O crescimento desses grupos radicais, desses grupos extremistas no continente. Então, no primeiro momento, ela queria chamar a atenção, sem dúvida alguma, para o fato do que estava acontecendo, chamar a atenção pública. E o segundo objetivo, sem dúvida alguma, era tentar pressionar o grupo radical
a libertar as garotas. Entretanto, galera, creio eu que o primeiro objetivo foi alcançado. Chamou a opinião pública com relação ao episódio do sequestro, mas o segundo objetivo não. Para vocês terem uma ideia, 53 meninas das 276 conseguiram fugir, não foram libertadas, elas conseguiram fugir. 223 meninas ainda permanecem desaparecidas. E as que conseguiram fugir relatam o quê? Que os combatentes do Boko Haram, principalmente o seu líder, nós vamos falar aqui dele, obrigam-nas a se casarem, a contrair casamento com combatentes do grupo, são estupradas, vendidas como escravas sexuais e, nos casos mais extremos, são utilizadas inclusive como meninas bomba. Então observem vocês a seriedade desse episódio. Eu recordo que na época os repórteres da agência Reuters acompanharam um pouco o episódio e inclusive foram feitas reportagens mostrando o desespero das mães. Queira ou não, essas meninas tiveram sua infância totalmente roubada, não é mesmo? Só que antes de falarmos do Boko Haram, um pouquinho sobre a Nigéria. Galera, vocês vão observar o editor-chefe aí, o nosso master-chefe, Israel S. Ribeiro, vai projetar aqui uma imagem do continente africano. Vocês podem observar que o continente africano, hoje, atualmente, o continente com o maior número de países, são 54 países ao todo, você observa que tem em sua paisagem, tem em seu território, uma paisagem natural muito conhecida, que é o deserto do Saara, né? Um deserto aí com mais de 9 milhões de quilômetros quadrados. Inclusive, o aumento da área de desertificação, né? O Sahel, a caminho aí da África subsaariana e outras regiões. Que era que eu gostaria de mostrar para vocês. O deserto do Saara funciona meio como uma fronteira natural. Divide o continente africano em África do Norte setentrional ou África branca. São aqueles países que têm uma predominância, né, de população mais branca pela proximidade com o continente europeu e asiático, e obviamente a maioria da população professa a religião islâmica, ok? Os países ao norte são países árabes. Ao sul eu tenho a África subsaariana, a África negra, enfim, estigmatizada aí pelos indicadores sociais baixíssimos. Onde eu queria chegar? Observem a localização da Nigéria. Vocês estão observando que se nós colocarmos uma rosa dos ventos no centro da África, você vai observar que a Nigéria fica na porção ocidental da África, correto? E observem vocês que existe uma reentrância. O continente africano é banhado pelo Oceano Atlântico a oeste, e você observa uma reentrância justamente onde a Nigéria está localizado. Essa reentrância, né, que o Oceano Atlântico realiza sobre o continente africano, eu chamo de Golfo. E a Nigéria está localizada numa área onde há a presença do Golfo da Guiné. E onde eu quero chegar, meu caro concurseiro? Ora, o que se explora enquanto riqueza natural nessa região do Golfo da Guiné? Petróleo. A Nigéria é um dos países que compõem a OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo, que foi criada na década de 60. Você deve recordar. Os países que eram os maiores exportadores de petróleo se organizaram, se juntaram a fim de controlar as cotas de produção de petróleo e, obviamente, o preço do barril de óleo equivalente no mercado mundial. Ok? Vocês devem recordar que a Nigéria é um dos países que formam a OPEP. Atualmente, 12 países formam a organização. Eu tenho 6 países do Oriente Médio, Arábia Saudita, Irã, Iraque, Kuwait, Emirados Árabes e Catar. Na África eu tenho 4 países, a Nigéria, Angola, Argélia e Líbia. E no continente americano eu tenho a Venezuela e o Equador. Então, primeira caracterização, a Nigéria, membro da OPEP.
país localizado na África Ocidental. Observem vocês que a extensão territorial da Nigéria é modesta. São 924 mil quilômetros quadrados. Mas em termos de população, galera, chama muita atenção. A Nigéria tem ao todo 155 milhões de habitantes. Configura-se como o país da África mais populoso. Observem aí, tá bom? Outra coisa, além da área e da população, se você pegar a Nigéria, você vai observar um mosaico cultural. São mais de 250 grupos étnico-linguísticos. E, além disso, eu tenho 50% da população muçulmana, 40% cristã e 10% outras religiões, religiões diversas. Então, nós temos aí um primeiro elemento importante. Sem dúvida alguma, a Nigéria entra no bojo daquelas nações que, obviamente, eu tenho a presença de fronteiras arbitrárias, né? Grupos aí étnicos rivais que foram unidos no mesmo território e grupos que eram unidos que foram separados. Até porque a Nigéria está no bojo de um continente que passou por uma partilha, por um processo de colonização ou neocolonialismo, perdão, muito recente, e que, sem dúvida alguma, essa definição das fronteiras dos países africanos se deu tomando como principal pressuposto os interesses aí das nações europeias, né? Nós vamos comentar sobre isso. Então, galera, não esqueçam, 155 milhões de habitantes, a maioria professando a religião muçulmana, 50%, 40% cristã, 10% outras religiões. 50% de muçulmanos estão concentrados mais aonde? De acordo com a divisão que nós fizemos aqui da África, no norte, e os cristãos ao sul. Aquele conflito, né? Que na África, por exemplo, se acentua tanto no Sudão. Sudão do Norte, Sudão do Sul agora, tá bom? Galera, com relação ao PIB, Produto Interno Bruto, somando aí todos os bens e serviços produzidos pela Nigéria durante um ano, nós temos um PIB de 250 bilhões de dólares. A renda per capita, se você pegar esse valor e dividir pela população, você vai ter uma renda per capita de 2.400 dólares. Expectativa de vida? 47 anos. 47 anos. O que significa dizer, por exemplo, taxa de analfabetismo aproximadamente 32%. Através desses indicadores, você deve observar que o índice de desenvolvimento humano da Nigéria é baixo, 0,423 a sua ordem. Então chama atenção esses indicadores, tá certo? Para entender como a Nigéria, dentro dessas características que eu estou colocando para você, sofre com uma crise instalada. Por exemplo, até o ano passado, até 2014, o presidente da Nigéria era um camarada chamado Goodluck Jonathan. E sua esposa, a primeira-dama, Patience Jonathan. Muitos brincam dizendo que a população nigeriana nas últimas eleições estavam sem sorte, tampouco com paciência para aguentar os Jonathans mais um mandato. Na realidade, atualmente, o presidente da Nigéria é um camarada chamado Muhammadu Buhari. Tá certo? Tá bom? Então, algumas características que eu julgo necessárias em relação à Nigéria para você entender o que está acontecendo. Tá bom? Lembrem-se, os Jonathans, Goodluck e Patience, envolvidos em escândalos aí de corrupção de toda a ordem, tá bom? E, obviamente, para o crescimento do Boko Haram nos últimos anos, sem dúvida alguma, muitos nigerianos acusam o presidente e a primeira-dama de terem sido muito omissos em relação a políticas de combate contra o grupo radical. Tá certo? Primeira coisa que eu gostaria de colocar para vocês, de acordo com a resolução 1267 da Organização das Nações Unidas, o Boko Haram seria um grupo afiliado da Al-Qaeda do Magrebe e do Islã, que a gente chama de AQMI, tá certo? Então lembrem-se disso, o Boko Haram possui ramificações, seria um grupo ligado a outros grupos jihadistas, tá certo? Primeiro eu gostaria de falar sobre a própria expressão Boko Haram. Só para vocês terem uma ideia, galera,
Na Nigéria, eu comentei, existem vários grupos étnico-linguísticos. Um país que se tornou independente muito recentemente, tá certo? Processo de independência meados do século XX para cá. Então, sem dúvida alguma, eu tenho na Nigéria o que a gente chama de fronteiras arbitrárias, grupos étnicos aí rivais que foram unidos. Então eu tenho vários grupos étnicos linguísticos. Eu tenho os Ijaus, eu tenho os Igbos, eu tenho os Yorubás e eu tenho os Hausas. Por sinal, Boko Haram é uma expressão Hausa que significa escola ocidental é pecado, educação ocidental é pecaminosa, tá certo? O Boko Haram é um grupo extremista onde o seu início se deu por volta do ano de 2002. Em 2002, um importante líder religioso de uma cidade chamada Gossa, chamado Mohammed Yusuf, vai fundar no nordeste da Nigéria uma escola islâmica. Exatamente. O interesse dele combater a educação ocidental, que em sua visão corrompe a sociedade muçulmana. Nessa escola islâmica, os alunos seriam doutrinados a partir da principal lei islâmica, que é a Sharia, tá certo? Na realidade, além de ser uma escola islâmica, galera, aquela escola vai se transformar no quê? Exatamente, é isso que você está pensando. Num campo, num centro de recrutamento de jihadistas para o grupo. Ou seja, além de uma escola islâmica, vai se transformar num centro de recrutamento de combatentes. Não é à toa que o Boko Haram hoje conta com 15 mil combatentes. O seu líder, Mohammed Yusuf, o fundador, o primeiro fundador, ele morre numa emboscada e quem assume é um camarada que hoje é chamado aí uma expressão conhecida, o mercador de mulheres, o vendedor de mulheres. Um camarada chamado Abubakar Shekau, tá certo? O atual líder do Boko Haram. Então a origem, 2002, Mohammed Yusuf funda uma escola islâmica, doutrinação a partir da lei islâmica Sharia e na realidade vai se transformar num centro de recrutamento de jihadistas. O que é que eles querem? E aí guarda uma semelhança inclusive com o grupo radical Estado Islâmico. O que o Boko Haram deseja? Fundar no nordeste da Nigéria um Estado Islâmico. E na cidade de Gossa proclamar um califado. Tá certo? O interesse do Boko Haram é instalar um Estado Islâmico e proclamar um califado na cidade de Gossa. Aí você me pergunta, Guilherme, e o Muhammadu Buhari? E os países vizinhos? Porque, queira ou não, se a Organização das Nações Unidas, os países aí se organizarem a fim de combater o Boko Haram, além de estar combatendo um grupo terrorista, estariam combatendo também um importante centro da prática do tráfico humano, né? Irradiador da prática de tráfico humano. Por exemplo, para vocês terem uma ideia, galera, o Abubakar Shekau vende essas garotas a preços irrisórios como escravas sexuais para países como Níger, Chad, Camarões, Benin, países limítrofes com a Nigéria. Então, sem dúvida alguma, esses países vizinhos devem ter se organizado de alguma forma. Sem dúvida, a gente vai falar da maneira como a qual o Boko Haram está sendo combatido. Ora, primeiro, você tem as forças nigerianas. Você tem o exército nigeriano que está combatendo o Boko Haram em território, obviamente, ao norte da Nigéria. Além disso, eu tenho milícias de autodefesa. Os próprios familiares dessas garotas que foram sequestradas, enfim, organizaram milícias independentes para combater o grupo. Além disso, Camarões, Chad, Níger e Benin já se organizaram no sentido de oferecer um aparato às forças especiais nigerianas para combater o Boko Haram. Porque além de serem rota para o tráfico humano, esses países estão recebendo um número exacerbado, exagerado de refugiados nos últimos
pelo menos nos últimos anos, né, muitos refugiados para essas nações. E vocês devem se lembrar que essas nações também não possuem indicadores sociais elevados, o que significa que essa crise, ela além de ser política, além de ser uma crise devido à atuação do Boko Haram, ela é uma crise que pode se transformar num efeito dominó. Essa crise pode chegar a outros países da África também. Então chama a atenção, tá certo? Eu acredito que essas informações são muito pertinentes para que você, quando for encarar o Exame Nacional do Ensino Médio, enfim, se aproprie delas, porque eu acredito muito numa questãozinha lá na prova de Ciências Humanas abordando o Boko Haram. Um grupo, inclusive, que muitos falaram, estão dando muita dimensão, muito espaço para a atuação dos grupos terroristas na Europa e não estão falando dos grupos radicais da Nigéria. Lembrem-se vocês que isso chama a atenção também do continente europeu. E aí você me pergunta por quê? Vocês devem recordar que uma das principais rotas migratórias de africanos é, atravessando o mar Mediterrâneo, chegar ao continente europeu. Inclusive, eu queria citar para vocês um episódio que o nosso Papa Francisco ainda criou uma expressão chamada globalização da indiferença. Vocês devem recordar que em outubro de 2013 ocorreu uma tragédia com 500 africanos que estavam numa embarcação, atravessando o mar Mediterrâneo, tentando chegar à ilha de Lampedusa, território italiano. Dessa forma, chego em Lampedusa, estou na Europa. E vocês recordam que um barco com 500 africanos, o motor deu uma pane, pegaram peças de roupa e criaram ali uma espécie de incêndio para chamar a atenção dos pescadores. Os pescadores da ilha de Lampedusa italianos vieram ao encontro do barco, que estava, enfim, pedindo socorro, e quando identificaram que se tratavam de africanos, deram meia volta. O barco virou, se transformando numa tumba marinha. Disseram que uma das notícias mais tristes foi que uma das passageiras, uma das imigrantes, estava ainda com um filho ligado através do cordão umbilical, e o Papa escreveu uma carta, inclusive, muito inflamada, colocando que aquilo não era digno da Itália, não era digno do tratamento dispensado pelos italianos, ou seja, a globalização da indiferença. Então, os países do mundo devem, sem dúvida alguma, se organizarem. Já há algumas medidas com relação a isso. Estados Unidos e o Reino Unido já se organizaram aí para construir uma espécie de coalizão a fim de combater o Boko Haram. Mas não esqueçam vocês que são nações que já gastaram muito em intervenções militares e geralmente estão fazendo intervenções agora utilizando os VANTs, os veículos aéreos não tripulados, né, os benditos drones militares. Então, galera, acredito que essas informações sobre a Nigéria, o que o grupo Boko Haram deseja, tá certo? Quais seriam as ideias, o seu líder, tá certo? Eu acho que isso, sem dúvida alguma, se faz necessário para que você se dê bem na sua prova, tá bom? Aqui finaliza o professor Guilherme Lemos, seu professor de atualidades. Nossa próxima aula já vou deixar aqui para vocês irem se informando, para mandar a sua pergunta, enfim, participar nesse canal direto aí de diálogo. Eu vou trabalhar com vocês o projeto de lei 4330, esse projeto polêmico que versa sobre a terceirização de trabalhadores no Brasil, tá bom? Nosso próximo tema. Até a próxima, se Deus quiser. Humanas está aqui, galera, ó, no coração, tá bom? Até a próxima, se Deus quiser.